Enfim, claro que a gente vai ficar de olho nessas situações e futuras notícias e desdobramentos dessa previsão orçamentária do São Paulo para 2026. Para a gente falar um pouco também de mercado da bola, falar um pouco de contratações, possíveis contratações, e aí também saídas, porque essa é uma notícia que vem acompanhada de saídas e chegadas. Globoesporte.com publicou duas notícias hoje que tem relação com algo que já vinha sendo falado do São Paulo, algo que já vinha sendo apurado também pelos nossos colegas de imprensa, de arquibancada tricolor, sobre essa possível troca com o Botafogo. Mais cedo, o Globo Esporte publicou que o Botafogo encaminhou a contratação de Nahuel Ferrarese e apenas ajustes finais no contrato afastam a oficialização por parte do Botafogo. Depois, numa outra notícia, o Globoesporte.com também publicou que São Paulo e Botafogo estão próximos de concluir essa negociação de troca de jogadores que não vai envolver dinheiro. Entre eles, Ferrarese, claro, está entre os nomes que devem ser cedidos pelo São Paulo, ao lado de Pablo Maia e também Rodriguinho. Pelo lado do Botafogo, quem que interessa ao São Paulo? Vitinho, Savarino, Joaquim Correa. Antes se falava também em Marlon Freitas, né, um nome que agradava ao São Paulo. Mas, assim, são nomes que chegariam para ser titulares do São Paulo, eu acho. De todos aí, eu acho que talvez só o Correa não fez uma boa temporada com a camisa do Botafogo. É uma troca que pode acontecer aí, mas é claro, tem muita coisa muita água para rolar ainda, porque são 3 jogadores, né? 3 por 3, e aí quanto mais jogador está envolvido, mais dificulta o negócio. E então a informação de que o Botafogo pode estar primeiro concluindo Ferrarese, foi o que publicou o Globo Esporte, depois essa troca pode acontecer então com relação a transferência de 3 por 3 jogadores, minha cara Pri Senhorenzo. Você tem alguma informação com relação a isso? E comentários também sobre esses nomes, se te agrada tanto as saídas que estão sendo cotadas pelo lado do São Paulo, quanto as chegadas pelo lado do Botafogo. O São Paulo não confirma, né, o Boni, que está encaminhado de fato, mas na própria matéria do GE, esqueci o nome da menina do Rio de Janeiro, quem faz é uma moça do Rio, né? Ela diz que provavelmente ela pulou pelo lado do Botafogo, né? E ela diz que Jéssica Maldonado, tá? Só para deixar registrado. isso aí, que os nomes do o São Paulo está escondendo os nomes que quer, né? E faria sentido, né? É até bom isso, caso o São Paulo realmente esteja escondendo, porque o São Paulo adora vazar quem está negociando e perde todos, né? Então é um bom indício. Cara, a minha humilde opinião aqui para ser cancelada, eu não queria que o Ferrarese saísse, acho que é uma saída que não muda, não agrega em nada. Eu sou muito mais a favor da saída, por exemplo, do Rodriguinho e do Pablo Maia, e acho que o Alisson também eu colocaria nesse barco, acho que são jogadores que estão com ciclos encerrados, né? E, cara, o Vitinho me causa uma dúvida do que é que o São Paulo pretende, né? Porque virou, para quem nunca teve ficou um tempão aí sem lateral, o São Paulo virou festa do caqui, né? Contrata 10 laterais por posição, agora todo ano. Então, eu não consigo entender muito bem. Me parece que vai ter um movimento, talvez, na lateral, e aí, tendo visto esse movimento, a gente tem que pensar, compensa, né? Você, por exemplo, vendeu o Mike, enfim, é só mais um caso de não valorizar os jogadores que você cria, né? Então, acho que é mais mais do que os nomes, é a questão do movimento, né? Do que o São Paulo pretende trazendo esses atletas. E é isso, assim, o que eu entendo da troca, cara, só me causa essa preocupação de quem que sai, né, para a chegada especialmente do Vitinho, porque não faz sentido, cara, você ter tanto jogador em uma só posição, né? Tipo, para mim não é a posição. Na verdade, para mim, a zaga não é a posição principal para se mexer. E a gente já tá vendo há muito tempo, o São Paulo só tá se mexendo com zagueiro no mercado. Desde quando vazou, não lembro quem vazou aí. Quem que vazou que era um zagueiro, gente? Esses dias? Enfim, não lembro. Eu não entendi, assim, porque para mim não é a posição que o São Paulo mais precisa de atenção nesse momento, sabe? Não foi a zaga que cagou o ano, não. Foi a falta de jogadores de meio campo, a falta de jogadores de opção lá na frente, porque vendeu a galera de ponta. Então, me surpreende a ordem de prioridade do São Paulo. Mas, enfim, se a troca aconteceu, o que resta é apoiar e torcer para dar certo, né? Se a gente fez isso até com o Rigoni, a gente consegue fazer com quem chegar no fogo.
Grande Emiliano Rigoni. E para além da lateral, o Fê, que também, assim como a Pri disse, também me chama a atenção, né? Você ficar preso num contrato com o Cedric, você contratar um Mailton e ainda ter que dar espaço para o Mike, que talvez seja com mais potencial ali dentro, com toda certeza com mais potencial ali dentro, você trazer um outro lateral, eu acho que é uma troca que me chama muita atenção. Porque, assim, tudo bem, eu também não sei se eu abriria a mão do Ferrarese agora, mas é um cara que não está em alta. O Paloma é um cara que não está em alta. O Rodriguinho é um cara que teve um momento de certo destaque dentro da temporada, mas rapidamente já caiu o nível novamente, se machucou depois, ficou fora, teve problemas físicos. Enquanto no Botafogo a gente tem nomes que estão sendo especulados para chegarem ao São Paulo, os nomes que agradam ao São Paulo. Um Vitinho que, querendo ou não, teve uma passagem pela seleção. Um Savarino que a gente sabe a importância, foi peça fundamental naquele quarteto do Botafogo que foi campeão da Libertadores. O Marlon Freitas Marlon Freitas, que também é importante, capitão do Botafogo. O Joaquim Corrêa, que beleza, não conseguiu render. Mas ainda assim, me causa muita estranheza o Botafogo fazer esse movimento. É isso que me deixa com o pé atrás de que não sei se essa troca vai acontecer de fato. Porque me causa bastante estranheza os nomes envolvidos nessa negociação, Fê. Sim, até conversando, tem um amigo botafoguense, faz faculdade comigo, que ele tá bem revoltado com essa troca. Porque são jogadores importantes para eles. O Savarino, por mais que tenha feito uma temporada abaixo, cara, para mim era o principal jogador junto com o Almada e com o Luiz Henrique naquele Botafogo de 2024. O Vitinho, como você falou, chegou na seleção brasileira e eu acho bom de bola, acho muito bom de bola. É jovem, o São Paulo veio do futebol europeu. Demorou um pouco para engrenar no Botafogo, mas eu acho muito bom jogador. O Marlon Freitas é o capitão dos caras, né? É o capitão do time do Botafogo, é o primeiro volante, primeiro homem de meio campo, segundo, joga de 5, joga de 8, cara, eu acho muito bom. E o Joaquim Corrêa, beleza, e esse aqui de fato não conseguiu render o esperado, veio com uma certa grana, com um certo status, e não conseguiu render. Não é uma troca que para mim faz sentido pro Botafogo. Pro São Paulo eu acho que faz sentido. Cara, sim, a gente tem que pensar, a gente tava falando sobre isso, né? Tem Cedric, tem Mike e tem talvez o Vitinho, né? Se essa troca for concretizada. A gente tem que pensar principalmente em início de temporada. Tem o Mailton, né? Tem o Mailton também, exato. E o Cedric, na minha visão, nessa reta final de ano, perdeu espaço, perdeu a posição para o Mike. Eu entendi nesse final de ano que quem era o dono da posição hoje era o Mike. Chegando o Vitinho, provavelmente o Vitinho chega para ser titular no São Paulo. Mas a gente tem que pensar que o São Paulo tem, no início da temporada, Campeonato Paulista e Campeonato Brasileiro. Acho que é importante a gente ter opções no elenco de nível. Eu acho o Mike que tem nível para ser titular, eu acho que o Vitinho chegaria para ser titular. Acho que são opções de nível. Mas a contratação dele, não acho que a contratação do Vitinho não faz sentido. Se o Vitinho vier, a contratação do Mailton, para mim, não faz o menor sentido. Porque aí o Mailton veio para disputar a posição, tem o Mike, tem o Cedric, agora vai ter outro lateral que é de nível de ser titular. Eu acho que faz menos sentido a contratação do Mailton ter sido feita do que a contratação do Vitinho, porque é um cara, como vocês falaram, chegou em seleção brasileira e eu acho que chega para pegar a camisa 2 do São Paulo e não largar, ser o titular da posição. O Savarino, gente, eu acho muito bom de bola. Eu aprovo muito, muito essa opção. E até estão falando aqui no chat, né? A gente tem que lembrar da outra pauta. 200 milhões de reais em vendas. O Mike deve ser uma de um dos jogadores que está na mira, né? Ele deve ser um dos caras que está na mira da diretoria para ser essa venda. Então, começa a fazer um pouco mais de sentido. Aí você teria um Vitinho, você teria um Cedric, você teria um Mailton, ok. São posições ok, são nomes ok para composição de elenco. Deve ser um cara que está na mira. O Savarino eu acho muito, muito bom de bola. Eu acho um cara que a gente não tem essa função, ok, vem de um ano abaixo, mas já gostava no Atlético Mineiro, foi muito importante para o Botafogo em 2024, oscilou muito em 2025. A torcida do Botafogo até falou que ele foi o pior jogador do Mundial, da Copa do Mundo de Clubes, que ele foi realmente muito abaixo. Mas eu acho que pode render aqui no São Paulo. Uma posição que o São Paulo não tem, uma posição que o São Paulo precisa, que é essa de camisa 10. O Marlon Freitas ou o Joaquim Corrêa, cara, eu acho o Marlon Freitas bom de bola, primeiro volante interessante, mas o Joaquim Corrêa não sei se vale tanto o investimento.
não conseguiu desfrutar, não conseguiu render aqui no futebol brasileiro, não vem por um investimento caro no Botafogo. E sobre as vendas do São Paulo, cara, Pablo Maia era talvez a grande opção de venda do São Paulo há algumas temporadas. Só que ele vem de 2 lesões gravíssimas, 2 cirurgias, chegou até em seleção brasileira antes da primeira, mas eu não sei se vai conseguir vender para uma grana alta, para uma bala alta, Pablo Maia, porque vem de 2 cirurgias e oscilou demais nessa temporada. O Ferrarese, eu gosto, acho bom zagueiro, só que nas provas de choque que o São Paulo teve na temporada, ele foi abaixo. Atlético Nacional de Medellín, ele vai abaixo nas 2 partidas, e contra a LDU, ele vai abaixo no jogo lá na altitude, ok, que a altitude e tudo mais tem um fator psicológico grande. Mas, ok, eu acho que é interessante e talvez inteligente essa troca. O São Paulo tem bastante zagueiro. O Rodriguinho, cara, fico meio assim porque é um cara, um potencial de venda, né? Um camisa 10, um cara que pode ser vendido por um valor um pouco mais caro e tudo mais. Mas, cara, eu sinceramente tenho que pensar também que o cara tá já há 3 anos, 4 anos no futebol profissional de São Paulo, nunca conseguiu se firmar, ele teve uns 5 a 10 jogos bons nessa temporada e só. Essa foi a amostragem positiva que a gente viu do Rodriguinho no futebol profissional de São Paulo. Então, eu acho que é uma troca justa e válida para o São Paulo. Chegam 3 caras, tirando o Joaquim Correa, que se vier, eu acho que pode agregar no elenco, mas não chegaria para ser titular, mas chegam 2 caras que seriam titulares absolutos no São Paulo, que é o Savarino e o Vitinho, por 3 caras que talvez sejam de montagem de elenco. Talvez o Ferrarese seja o cara que a gente mais veja como titular no time do São Paulo, mas nem é uma posição garantida. Ele não é firmado como titular absoluto do São Paulo. Então, eu acho que é uma troca positiva. Tem que ver se vai acontecer, né? Porque, como eu falei, a torcida do Botafogo tá achando essa troca bem idiota por parte da diretoria do time carioca, Bani.